Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através de nossa emissora e também você que nos acompanha através de nossas redes sociais. Está começando o quadro Memória Positiva, no oferecimento de Petrojóia Combustíveis e também dos temperos Pilão Mineiro. A minha prosa de hoje é com a irmã Maria de Lourdes, a irmã Lourdinha, que tem uma história de vida muito fantástica. Nós já tivemos oportunidade de conversar outras vezes, mas a gente precisava esmiuçar um pouquinho mais, ter um tempo maior para contar um pouquinho da vida dela, e é uma vida que eu tenho certeza que a história de vida dela vai te prender e prender muito. Irmã Lourdinha, obrigado por aceitar nosso convite, participar do quadro Memória Positiva. Seja bem-vinda. Boa Obrigada, muito tarde. obrigada. Boa tarde, Jailson. Boa tarde a todos os ouvintes de Rádio Aranãs, né? Isso. Meu carinho a todos eles, a todos vocês. Irmã Lourdinha, a senhora é natural de Aricanduva. Aricanduva, sim. Isso. Sim, E sim. vem de uma família de quantos irmãos? Minha família era bem pequena. Eu perdi minha mãe com 5 anos Aham. e éramos 3. 3 irmãos. 3 irmãos. E minha mãe faleceu de parto, já quase nos dias de dar à luz. Ela Seria do quarto filho? Seria do quarto filho, exatamente. Ela foi lavar roupa no rio, escorregou e caiu, aí pronto, a criança morreu. E Aricanduva, naquela época, não existia posto de saúde, não tinha médica, não tinha nada, enfermeira. Então, a parteira foi fazer o parto e acabou deixando o resto de placenta. Ela apanhou infecção e faleceu. E a criança nasceu morta também. Então, ficamos em 3. Mas 5 meses depois que minha mãe faleceu, o irmão mais novo também faleceu. Assim me disseram as mulheres colega da minha mãe, que ela falou assim, que ela estava para morrer. Eu falei assim, olha, a Lourdes e o Vianney vão ficar, mas o Geraldo eu não vou pedir nosso senhor para levar, porque ele é muito pequenininho. Eu tinha 1 ano e 1 ano e meio. 1 ano e 6 meses, 1 ano por e aí, meio, eu vi no livro. por aí, exatamente. Então, esse vai. E acontece, E foi mesmo? 5 meses depois ele faleceu. Depois que ela faleceu, 5 meses depois? Depois ele De faleceu. que ele faleceu? Olha, diz que deu uma diarreia, uma coisa lá, uma doença nele. Eu não estava no momento, porque eu tinha ido para socorro, por causa da minha tia, né? Então, fiquei sabendo disso, que meu pai que ia lá e cuidava dele, olhava e tudo, mas não resistiu. Sem médico, sem enfermeira, sem nada. Quando a mãe da senhora faleceu, aí os filhos, eles foram, de certa forma, distribuídos entre familiares para que criassem. Sim. Como é que foi Quando a isso? minha mãe faleceu, minha tia, a mãe da Lourdes aqui, que Sim. morava no Socorro, ela foi a Aricanduva para saber a história. Outra tia lá da Mata, perto de Água Boa, tia da Luz, também veio para saber como é que ia ficar a história dos filhos. Então, minha tia da Luz queria que todos ficassem com ela, porque ela não tinha filhos. Mas minha tia Josefa não deixou, falou assim, não, eu quero a Lourdinha, a Lourdes vai ficar comigo. Então, minha tia da Luz ficou com o Vianney, meu irmão, e tia Josefa ficou comigo. E tio Luiz, que era irmão do meu pai, que ficou com o menorzinho. Que faleceu, que veio a falecer. Veio a falecer 5 meses depois. Que coisa. Então a mãe da senhora falou isso, que ele não ia ficar. Falou que eu não ia ficar. Falou que ia pedir a Deus para levar. E realmente, 5 meses depois, o menino adoeceu e faleceu. E ficamos os 2. Agora, meu irmão foi 2017, faleceu também. Ele teve problema de AVC, câncer, essas coisas, e acabou falecendo também. Mas faleceu e deixou 4 filhos, netos, né? E a senhora foi Agora só morar resta eu. com a Josefa, Minha né? tia Josefa, Que é a mãe da dona Lourdes, que é dona mãe Lourdes, dos meninos do dos Gema de meninos, Minas. os que patrocinaram meu livro. O livro. Sim, sim. Aí a senhora foi morar com eles. E como é que foi esse tempo? Olha, viajamos de Aricanduva até o Socorro, a Mudou pro cavalo. Socorro? Sim, foi no Socorro. No Socorro. Que eles moravam lá, né? Meu avô Zeferino também morava no Socorro. Então, fomos a cavalo, meu tio me levando na frente do cavalo ali,
E lá no Socorro, quando eu cheguei, para mim foi estranho, porque a casa do meu pai em Aricanduva era pequenininha, a casa ali, um quintal pequeno, tudo assim, morava perto da igreja. Minha mãe tinha aquela história de levar a gente na igreja toda tarde para rezar e Aham. tal. Quando eu cheguei lá em Socorro, diferente, uma casa grande, um quintal grande, eu falei assim: "Meu Deus, aonde eu estou?". Eu me senti perdida naquela casa grande, Aham. sabe. E assim foi, eu fui me adaptando, porque lá em casa éramos só nós 3 ali, na casa da minha tia, meus primos eram maiores do que eu, e 4, né, então eu me sentia, assim, um pouco perdida. Depois eu fui me adaptando aos Uhum. poucos, né, fui adaptando. Foi lá que a senhora E virou e Lurdinha. lá eu virei Lurdinha, porque tinha outra Lourdes, né, Aham, para não para não confundir os nomes, eu fiquei Lurdinha e a Lourdes continuou Lourdes, que ela era mais velha do que eu. E aham, a Lurdinha continua até hoje. aham. Aí a senhora ficou morando e ficou lá com eles até quantos anos? Olha, lá, depois, quando eu tinha 9 anos, meu tio mudou para Aricanduva, Uhum. porque lá só Ele tinha era farmacêutico lá? farmacêutico, tinha uma grande farmácia. Meu tio era o médico da cidade, viu. Uhum. Ele curava mesmo as pessoas, era Olha muito só. interessante. Meu tio era de uma competência impressionante. E tinha um material muito bom de enfermagem, dessas coisas de Uhum. farmacêutico. Então, lá em Socorro só tinha até o terceiro ano primário, e não tinha o quarto ano. E minha tia queria que os filhos nossos, né, continuássemos até o quarto ano, para depois ver o que queria fazer. Então, meu tio resolveu mudar para Aricanduva, sendo que em Aricanduva eu não tinha casa pronta, tivemos que morar em casa alugada, né, e lá ele tinha a casa dele pronta, o quintal grande, tudo bem organizado. Mas, mesmo assim, ele quis mudar. O povo do Socorro não queria de forma nenhuma, porque ele era o médico da cidade, É, né. sabe. Nossa, era demais. Não queria mesmo. E no dia de sair, deu um eclipse no sol, escureceu, já o caminhão preparado lá fora para partir, o pessoal todo ali chorando. Eu falei: "Seu Geraldino, você não pode sair daqui, porque olha, olha, Deus está te mostrando que você não pode sair, desarruma esse caminhão, continua com a gente". Olha só. Mas ele falou assim: "Eu não posso", porque ele pensou nos filhos, né, Sim, e nós sim. também. Aí já estava tudo preparado, esperamos o eclipse passar e partimos para Veio para Aricanduva, né, Aricanduva. Aricanduva ali pronto, ficamos numa casa alugada, depois meu tio conseguiu comprar uma casa lá e pronto. Mas primeiro foi numa casa A alugada, senhora foi aí eu on voltei na minha terra, né, onde eu Sim, nasci. sim, sim. A senhora Uhum. foi ontem lá no Socorro. Ainda tem a casa que a senhora morou, Não, tem os não, não, lugares? Não tem muito mais, né? diferente agora. Muito diferente, Muito, né? agora o Socorro antigamente era uma vilazinha, tudo Aham. pequenininho, agora não, muitíssimo diferente, né, o Socorro que eu conheci quando criança. Uhum. É. Da mesma forma que a Lorena hoje, Aricanduva, Oh, diferenciou oh, meu demais, né? Deus do céu, Nicanor, agora é cidade, né, naquele tempo era uma vila, Aham, tudo diferente, não tinha asfalto, não tinha calçadas, nada, né, era tudo aham. assim bem simplesinho, né, agora virou cidade, Aí como é que foi é. essa chegada em Aricanduva? Para mim foi uma maravilha, porque eu voltei na terra onde eu nasci, né, e meu pai morava por lá também, ele não era ainda casado a segunda vez, mas morava lá, então eu encontrei mais com meu pai, que ele ia todo mês, ele ia no Socorro me visitar, e para ver como é que eu estava e tal. Mas ali em Aricanduva não, foi bem diferente, né. Encontrei também, por exemplo, tinha minhas tias que moravam em Aricanduva, minha tia Maria, que era irmã da minha mãe e era minha madrinha de batismo, meu tio Luiz, que era irmão do meu pai, tio Lucas, minha família toda ali. Então A senhora ficou mais à vontade, né? reencontrei minha família, né. Uhum. Foi assim, foi muito bom. E como que foi? Aí, a senhora foi crescendo, foi estudando lá em Aricanduva. Como é que começou essa coisa da vocação, do chamado para a senhora, se tornar freira? Aí é uma história, parece um mistério. Porque Aricanduva, eu nunca tinha saído, o único lugar que eu ia quando criança era visitar meu irmão lá na mata, né, a gente ia a cavalo de lá até Água Boa, né, eu passava as férias lá com ele. Esse o único lugar que eu ia. Capelinha, eu não vinha, não conhecia Capelinha, Não? nada, não saía de Aricanduva para nada, era ali. Uhum. Então eu não conhecia outro mundo, era só aquele mundinho ali. Então eu não sabia que existia religiosas, que existia congregações, nada disso.
Mas, de uma certa forma, e a rapaziada toda querendo namorar comigo, que era jovem, Aham, jovem não, adolescente de 13, 14 anos ali, né, aham. e pronto. Mas, meu modo de pensar era se casar e ter uma família, porque a única realidade que eu conhecia era essa, não conhecia outra realidade, né. Sim. E os rapazes ficavam querendo, eu olhava um, olhava outro: "Não, esse aqui eu não quero não, talvez aquele lá". Aham. Eu ficava escolhendo, porque era um grupinho lá que ficava assim, né. Pronto. E o padre Otacílio, que era aqui de Capelinha, ia celebrar a missa lá. Ele então me colocou como criou a Liga de Santa Teresinha para os adolescentes, e me colocou como a líder do grupo. Uhum. E eu pensei: "Como é que eu vou ser a líder do grupo, Liga de Santa Teresinha?". E meu avô era muito religioso, eu conhecia a vida de alguns santos, assim, que às vezes ia lendo, né. Disse: "Não, eu tenho que ler a vida de Santa Teresinha afinco para transmitir para as minhas colegas". Então eu li, meditando a vida de Santa Teresinha e, tipo assim: "Bom, eu podia ser como Santa Teresinha, por que não?". Hum. Se ela era uma pessoa como qualquer outra, eu tinha quase a mesma idade dela, por que não? Então eu comecei a pensar nisso e comecei a rezar para Santa Teresinha, fiz uma novena a Santa Teresinha, pedindo a ela que me encaminhasse para eu ser do jeito dela, que eu não sabia nem o que pedir, né. Sim. Pronto. Nessa época, eh, o padre não, Monsenhor Tavares e padre Geraldo Monção foram fazer missão lá em Aricanduva. E meu avô, que era morar na casa paroquial, que acolhia as pessoas ali, eu estava sempre ajudando ali na casa paroquial, eu já olhava a igreja para ele, que, preparava as alfaias todas da igreja, tudo. Então o Monsenhor Tavares viu a minha atuação, me chamou lá debaixo de um pé de ipê que tinha lá no quintal e falou assim: "Escuta, você não quer ser irmã?". Eu pensei: "Irmã, o que que é irmã?". Eu falei assim: "Freira". Eu falei assim: "Freira? Eu não sei o que que é isso, então o senhor me explica para eu saber se eu quero ou não, né". Uhum. Então ele foi me contar toda a história, como seria e tal, e ele falou assim: "Olha", ele falou assim: "Ai, sim, então eu estou percebendo que é como Santa Teresinha, então se é assim como Santa Teresinha, eu quero". Aí ele falou assim: "Olha, então você prepara, se você quiser mesmo, daqui a 20 dias você vai para Capelinha e depois Padre La Monção vai te levar com o padre Otacílio até a Itamarandi até Diamantina". Ok. Eu fiquei assim pensando: "Como é que eu vou fazer e tal?". Mas quando eu percebi, estava fazendo um mês que eu tinha terminado a novena de Santa Teresinha. Olha só. Porque Santa Teresa dizem que quando faz a novena, dá uma rosa para você, que você acredita que ganhou a graça, né. Sim. Eu não ganhei rosa nenhuma, eu ganhei a Eu tinha resposta minha direta. minha mãe era muito religiosa e eu tinha um medo de Santa Teresinha, porque tinha uma coisa, eu não sei muito bem, que eu era muito novo, que tinha justamente isso, que quando a pessoa ia morrer, recebia uma rosa de tal cor, e tinha umas coisas, eu falava: "Meu Deus do céu, se chegar uma rosa aqui, eu tô lá". Tem um trem que eu tenho medo, irmã, de morrer, viu. É. Hã. Ô, Jailson, eu não tenho medo de morrer. Não, Não, eu depois tenho demais. eu vou te contar a Tá. história das mortes, mas eu não tenho medo de morrer mais não. Então pronto. Ele falou comigo que a Santa Teresinha, e aí eu falei assim: "Então, se é assim, eu quero". Quando falou E o que é com que mais chamou a atenção da senhora, para a senhora se espelhar em Santa Teresinha? O que é o ponto principal do exemplo de vida de Santa Teresinha que mais encantou a senhora? olha, o que me encantou é a vida comunitária que ela levava, e a resistência, assim, ela, como eu posso dizer, ela sabia conviver com as dificuldades, Uhum. entende? E da vida comunitária, de onde então aquilo me encantou, a gente saber conviver com as dificuldades. Então ela me ensinou Estender isso, a mão para o outro. estender a mão para o outro e perceber a dificuldade do outro, entende? E é o que está Então faltando no mundo agora, né, o mundo ele está é, sem empatia. então isso me encantou, sabe? Conviver com as minhas dificuldades e a dificuldade do outro e saber acolher o outro Uhum, do jeito que ele é. uhum. Então isso Santa Teresinha era assim, Aí a senhora preparou para a ida. aí eu preparei para a ida. Pronto, minha tia não queria de forma nenhuma, porque eu era a única que estava lá, que ajudava na casa, ajudava meu avô. Eu dormia na casa do meu avô, para ele não dormir sozinho, que ele que olhava a casa paroquial, né. Buscava água na casa da minha tia, longe na cabeça, com um balde na cabeça, outra na mão, equilibrava ali.
para levar água para ele, limpava a casa. Minha tia falou: mas agora quem é que vai fazer isso? Aí meu avô tomou a palavra assim: não, eu tenho muitos netos, Lourdinha não é a única neta que eu tenho, então deixa ela ir realizar a vocação dela. E então meu avô me deu muita força nesse sentido, sabe? Assim, e a palavra do meu avô era a palavra, e acabou, ninguém ia Uhum. contra não, né. E aí, pô, minha tia aceitou, e minha tia também falou assim: "Ah, mas ela é muito nova", eu tinha 16 anos, para sair assim, e sozinha. Minha avó disse: "Não, ela vai com o padre, com o senhor Tavares que vai levá-la. Então, ele é responsável". Assim, pronto, resolvemos a situação. E para chegar até a capelinha, eu vim a cavalo. O Guido, o pai da Míria, é que me Sim. trouxe até aqui a cavalo, com a minha malinha ali na Olha cabeça. só. Eu preparei minha malinha e sabia o que trazer, o que levar, né. O que eu tinha, pronto, fui levando. E chegando aqui em Capelinha, o padre Otacílio me recebeu, mas antes eu esqueci de uma parte importante, que eu tinha dito ao padre Otacílio que eu queria, seguir a vida de Santa Teresinha, mas do jeito que ela era. Aí ele me falou assim: "Ah, quando você tiver 18 anos, aí eu arranjo para você o lugar que você vai ficar como Santa Teresinha. Mas agora você é muito nova ainda". Então, tirou aquilo da minha cabeça. Mas quando chega o Monsenhor Tavares e veio me falar assim, aí me reanimou, entendeu? Uhum, uhum. Pronto. E eu fiquei na casa dele e só um dia, uma noite, no dia seguinte nós seguimos viagem. No caminho, o jipe dele pegou fogo. Olha. Pegou fogo e estava ele, o padre-geral Monção e eu. Então, olha, por sorte, o ônibus que vem de Diamantina até aqui estava passando, ia passando. O Monsenhor, padre Otacílio pediu se podia nos levar. Por acaso tinha 2 lugares vagos. Olha só, tudo batia. Tudo batia, bem incrível, não? Então entramos o padre Tarsilo que pagou para nós a passagem, e entramos e fui com o padre Almoção até Diamantina. Uhum. Assim foi. Olha só. É incrível, né? A senhora chegou em Diamantina e foi para casa São José. É para casa de São José é a casa A das casa irmãs. São José é a mesma congregação que a senhora fez parte? A É casa a São José mesma você sempre fazia é a parte? mesma lá tinha 2 casas na época, a casa de São José e Mariana Mourão. Não, Maria Mourão veio a ser depois. Naquela época só tinha a casa São José, que nossas irmãs que moravam lá, eram 3 irmãs, Aham. né, e irmã Verônica, irmã Celeste e Consolação. E a senhora ficou quanto tempo em Diamantina? Eu fiquei 3 dias, 3 dias. 3 dias Ah, lá em tá, então foi só uma Diamantina. passagem Foi só a mesmo. passagem mesmo, né, me deixou lá para ele preparar as coisas, Monsenhor Tavares, para a gente seguir para Belo Horizonte. Mas eu não perguntei para onde que ia, me interessava ir para o E convento, não perguntei qual cidade, nem para onde que eu ia não, entendeu. uhum. E fiquei lá esperando o Monsenhor Tavares me buscar, para me levar aonde seria o destino. E então lá eu gostei muito, que fui conhecendo as irmãs, ali que eu fui ver a primeira vez uma irmã na vida, que usava aquele hábito comprido, diferente, antigo, né, primeira vez. E a irmã que me recebeu na porta era a irmã Celeste, baixinha, pequenininha, que era menor do que eu. Eu falei assim: "Olha, tem alguém menor do que eu, mais baixinha do que eu", que fiquei toda animada. Foi muito E a interessante. adaptação lá, a E a chegada? adaptação à chegada. Eu não era acostumada de ver casa encerada, que tempo era soalho e tudo encerado, né. Lá em casa era soalho, mas a gente limpava, não era com cera, né, não era encerado. E quando a gente limpava em casa, ficava assim úmido, e quando eu cheguei lá, eu via o chão, assim, parecia que estava molhado, eu não queria entrar, falei assim: "Não, irmã, não vou sujar a sua casa, você acabou de limpar agora". "Não, pode entrar". Aí depois que eu fui perceber que era encerado, não era como a nossa casa, Aham, entendeu? aham. Aquilo, tudo era novo para mim. Mas aqueles 3 dias foram 3 dias muito bons, porque eu me adaptei, ajudei na cozinha, ajudei na lavanderia, passei a roupa para elas, limpei casa naqueles 3 dias. Aí fiquei, assim, bem Enturmou entrosada, bem. com o grupo, e foi muito bom estar ali, sabe. Uhum. E aí, depois de 3 dias, o Monsenhor Tavares foi me Foi para Belo foi em Belo Horizonte. Horizonte com o carro dele lá, e no caminho foi em Curvelo, lembro que foi em Curvelo, nós paramos num restaurante, estava fazendo calor, ele comprou um picolé, nunca tinha visto um picolé na minha vida. Não. Numa plena Canduva não tinha nada, nem geladeira a gente não tinha, né, Aham. naquela época.
Quando eu pus o picolé na boca, eu falei: "Nossa, o que que é isso, meu Deus do céu?". Mas que eu vi outro comendo, eu olhava como é que o outro comia, e eu comendo também. No final, acabei gostando. Tudo era novo para mim, Que Jailson. coisa! Devia ser um mundo se abrindo Se assim, né? abrindo, era um outro mundo, porque imagina, mesmo Diamantina, eu nem Capelinha eu conhecia direito. Eu tinha Aham. vindo aqui uma vez só com meu tio Vicente, de passagem, indo para uma vez que ele esteve em Aricanduva, aí eu peguei o jipe, fui no jipe dele para Mata, passar férias, né, e ele passou em Capelinha para pôr combustível e tal, só aquilo e mais nada. Uhum. Então eu não conhecia nada, não conhecia Aí nada. essa chegada em Belo Horizonte, adaptação em Belo Horizonte, É. fluiu bem? Sim, adaptação. Quando nós chegamos, o Monsenhor Tavares me levou na casa do irmão dele, José. E lá, uma casa grande, bonita, eu fiquei assim meio perdida, assim, meu Deus do céu. Aí ele me perguntou: "Você quer ficar aqui até amanhã?", que chegamos à noite, já era Uhum. era 7h30 por aí, dia 17 de abril de 1963. Só tem uma memória boa, né? Uai, não, mas é uma coisa que eu vivi, né, Não, Jair. mas é porque sabe o que eu notei? Eh, eu li o livro todo. Você leu, Li, já Jailson? li o Que livro, li. isso? Eu precisava me inteirar até para essa prosa nossa, então eu li o livro todo. Hã. Peguei ontem, né, Olha, gente. mergulhei no livro. Mergulhou. A senhora mergulhou na missão e eu mergulhei no livro. Então, Que peguei joia! o livro ontem à noite, hoje de manhã eu terminei, e eu vi como é que tem muitos detalhes no livro, até os nomes das irmãs em cada lugar que a senhora passou. Observei um detalhe, tem uma irmã que foi muito especial na vida da senhora, que ela aparece muito no livro e em muitos momentos, irmã Adriana. Ah, é a Adriana que tadinha que faleceu, é sim. É, Porque ela faleceu depois com câncer e tudo, ela é é, muito especial mesmo. né? Sim, Ela sim. teve um contato muito Sim, grande com ela, que muito eu vi grande que com ela ela. Que muito agora citada. agora tem uma outra irmã Adriana, que é a atual, né, Uhum. mas essa irmã Adriana antiga, bom, era muito Não, como é que é? essa já é É. da missão da Ah, senhora. então uma É Adriana da agora. missão. Ah, sim, porque tem É, a não, a da Adriana missão. antiga É, não, e a da essa da missão. missão atual, sim, é É, do tempo porque que ela esteve doente, ela esteve é. perto, essa Não, coisa não, toda. essa irmã Adriana aí sim, ela está até de férias agora em Belo É, Horizonte, é. porque quando ela chegou, eu que fui buscar, então Sabe ele uma coisa que falou. me chamou a atenção no livro lá e me gerou uma curiosidade? A senhora cita no livro, Padre Pedro, num tempo que a senhora teve em Prudente Moraes? Não, Ah, Conceição do Prudente Latento? Moraes, sim, É, sim, esse Padre sim. Pedro, porque Ele ele é era um holandês, holandês, mas não é o holandês. Padre Pedro que esteve em Capelinha não, né? Não, não, Que é o que não, teve aqui, eu acho que era não, alemão. não, não, esse Não. era Uma holandês. outra coisa que me chamou a atenção no livro, Irmã Benigna, que a A senhora cita, Benigna, lá de é, Conceição Mato mas não é a Dentro. Irmã Benigna que está sendo beatificada, que esteve Não, em não, Diamantina também, não, não. não, não, não. Essa irmã Benigna era secretária lá em Conceição Mato Ah, Dentro, tá. e ela viu que eu Porque, tinha jeito para a secretaria e me chamava para porque eu ajudá-la. acompanhei, assim, eu estou acompanhando essa beatificação, esse processo de beatificação da Da Irmã irmã Benigna, Benigna, não é da que teve nossa em Diamantina, congregação, ela não. esteve em Diamantina, Uhum. e eu conheci com minha mãe ia, Ah, é? visitava ela no ano de 78, 76, eu creio. Eu pequeno, minha mãe passava, eu lembro da Irmã Benigna lá. E Que ela está sendo num processo interessante. de beatificação. E eu fiquei curioso para saber se era isso, porque foi mais ou Olha, menos esses esse mesmos mesmo. anos aí. Interessante. Mas essa Benigna não é a nossa, É. da nossa Aí, congregação, como é não. que foi o início para poder, como é que surgiu a possibilidade de ir para a África? De ir para a África também foi uma história assim. Porque o bispo mandou uma carta para a Madre Geral pedindo irmãs nossas para Guiné-Bissau. A Madre Geral, então, mandou essa carta para a nossa província do Brasil, porque lá a língua oficial era português, então era melhor que fosse do Brasil para ir para lá. E a nossa provincial do Brasil, irmã Luísa Maria, então, reuniu as irmãs, leu a carta e pediu quem que estava disponível para ir para a África, né, para Guiné-Bissau. Eu nunca tinha pensado assim, em sair do Brasil, porque a gente não conhecia muitas coisas. Nós não tínhamos, Brasil não tinha assim, missões fora do Brasil, não, como em África e tal. Bom, então na reunião, ela perguntou quem que estava disponível para ir para Guiné-Bissau, quem se oferecia, né? Pronto. Eh, Débora, irmã Débora ofereceu.
já tinha uma irmã italiana que a Mara já tinha mandado da Itália, também tinha vindo para o Brasil, participou da reunião, porque ela já era uma que foi a primeira que foi escolhida para ir. E depois tinha uma irmã Maria José, que também se ofereceu. Aí ficou assim, aquela conversa e tal, uma Luísa Maria falou assim, olha gente, o bispo quer 4 irmãs, 3 só não dá, quem se oferece? Agora, ele precisa de uma irmã que seja motorista, as que estão aqui, nenhuma que vão com vocês, não tem nenhuma motorista, como é que nós vamos fazer? Quem for motorista, então se oferece. Eu olhei assim no grupo, assim, opa, eu sou a única motorista que estou aqui, deixa eu me oferecer, né? Aí levantei a sua irmã, pronto, eu me ofereço. Como eu sou motorista, pelo menos um trabalho eu posso fazer como motorista, servindo a missão como motorista. Aí, porque na época eu já tinha plano de fazer faculdade, aquela coisa toda, porque não deu para eu fazer antes, já tinha terminado, eu tinha feito científico em São Paulo, uma parte, depois fui transferida para o Brasil, que naquela época a gente é muito Eu vi que a senhora passou transferida, por muitas foi cidades, né? muitas cidades, e então a gente chega num lugar e no outro, já não dá mais para você começar o estudo, tem que interromper, e com isso em Brasília interrompi também, depois as irmãs não me deixaram continuar o científico, só faltava um ano para terminar, mas como era noite, nós morávamos longe, não, você vai fazer o magistério que você termina com a profissão. Aí eu tinha que pegar o magistério. E fiz o magistério da maior facilidade do mundo, que eu tinha crédito em quase todas as disciplinas, fiz só as didáticas, né? E com isso, para mim, foi facílimo o magistério. Aí terminei o magistério, fui dar aula, fui trabalhar, o negócio você tem que trabalhar, depois que você vai continuar seu estágio na faculdade. Então, eu tive que trabalhar. E 3 irmãs estudando também, faziam faculdade, a comunidade não podia pagar mais uma, ficar mais uma estudando, né? Então, tá bom, eu era mais jovem do grupo também, falei, bom, eu sou jovem ainda, eu posso continuar a minha vida assim. Dei aula aqueles 3 anos, acho que 3 ou 4 anos dando aula, esperando a minha vez de entrar na faculdade. Aí, quando chegou o momento da missão, aí, você agora pronto, eu vou ter que renunciar à faculdade para ir para a missão. Às vezes, que era por 4 anos a missão. Tinha que ficar 4 anos sem vir ao Brasil. 4 anos virou 41. Multiplicou, exatamente, multiplicou, Jair. Eu nem pensei nisso. Aí eu falei assim, bom, depois de 4 anos eu volto ao Brasil e continuo meus estudos. Mas quando eu ofereci, que eu falei assim, pelo menos dirigir um carro e ajudar as irmãs na missão, eu vou poder fazer isso. Então eu fui com aquela perspectiva de ajudar mais na direção e tal. Não imaginei que a coisa ia tão longe assim, entendeu? Aham. E parece que estava nos planos de Deus essas coisas, né? verdade. Estava no plano de Deus mesmo. É verdade. Aí pronto. Deixa eu só ir para Tá. um rápido intervalo Vai, que eu comercial. vou beber água. Eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e também de Petrojoia Combustíveis. Eu volto já. Memória positiva. Hoje eu quero falar para você dos temperos Pilão Mineiro. São produtos de extrema qualidade. Olha só, tempero sal, alho e cebola, muito bom. Tem o tempero completo. O corante vai dar aquela cor nos seus alimentos aí. Olha, tem vários temperinhos também para sua receita. Tem o sal grosso comum para o seu churrasco. A banana chips e tem também os molhos. Os molhos, olha, sucesso total. Molho para salada, molho cremoso de alho, que é muito bom. Também o molho de pimenta verde. Os produtos Pilão Mineiro têm uma qualidade fantástica que com certeza vai dar aquele up na sua receita aí. Combinado? Temperos Pilão Mineiro sempre. Rádio Aranãs.
Agora eu quero falar para você de Petrojoia Combustíveis. Para você que tem a sua empresa, para você que tem a sua propriedade, você que tem uma frota de veículos, né? É muito mais barato você ter um tanque na sua propriedade, na sua empresa aí, para você ter o combustível, ter o abastecimento próprio ali. Tem o diesel Premium S10, tem o diesel S500, tem lubrificantes, tem o Arla 32. Olha, tem economia para você. E tem agora também, Petrojoia lançou o Petrojoia Mais Vantagens. É o aplicativo Petrojoia que você acumula pontos e abastece muito mais, gastando muito menos. Então conheça Petrojoia Mais Vantagens, viu? E você tendo o aplicativo, você concorre a prêmios e muitas promoções. Petrojoia Combustíveis. Bom, gente, estamos de volta em nome de Petrojoia e Temperos Pilão Mineiro, nessa prosa aqui no Memória Positiva com a irmã Lurdinha. Irmã, aí a senhora saiu do Brasil e foi para Guiné-Bissau, Fui um para país Guiné. muito pobre da África. Fui Como é que foi a senhora chegar lá com a realidade que a senhora enfrentou, chegar e de ver aquilo ali, ter aquele impacto? Porque a senhora saiu de uma região pobre, com muitas dificuldades, né, que não tinha Uhum, uma estrutura de saúde, não tinha uma estrutura de educação, né, uhum. Aricanduva ainda Era, pertencia a Itamaratiba, é, aí saiu, passou por Diamantina, foi para Belo Horizonte e tal, passou, se preparou Brasília. para ir, Brasília, várias cidades. Uhum. E como é que foi chegar na África, esse impacto de chegar lá e conviver com outra cultura? Aí parece que Deus prepara a gente para as coisas, né, porque como você disse, eu nasci mesmo num ambiente onde que a gente varria a casa com vassoura de ramo, essa coisa toda. E depois passando por Belo Horizonte, morei em São Paulo, Brasília, 6 anos, então fui conhecendo outras realidades. Mas quando eu cheguei em Guiné-Bissau, o primeiro impacto é a cultura, né, porque é uma cultura diferente, o Uhum, jeito de vestir diferente, né. E o aeroporto era um galpão na época, agora que o aeroporto bonito já desenvolveu a Guiné-Bissau em vários sentidos, mas era um galpão, então a gente assusta um pouco, uhum. porque saí daqui, fui pegamos no aeroporto do Rio de Janeiro, sabe como é que é o aeroporto do Rio de Janeiro grande Sim, como sim, é, né. sim, sim. Para chegar no aeroporto lá, passamos por Senegal também, tinha um aeroporto bom. E agora quando chegamos em Guiné-Bissau, assim, pensei: "É terra de missão mesmo". E fomos para os padres, franciscanos estavam lá nos esperando e o bispo também, e então eles nos levaram para a casa deles, para a missão deles. Os padres eram italianos, franciscanos, que lá eles têm uma maternidade, que é umas irmãs franciscanas também que assumem aquilo ali e trabalham, e tem outra parte que era de leprosos, Hospital dos Leprosos. Hoje, os leprosos já quase não tem mais, então se transformou para aidéticos que são lá. Então, mas na estrada, eu fui vendo aquelas mulheres com a criança nas costas, com a pano amarrado assim na cintura, muito diferente o jeito de vestir, o jeito de ser. Aquilo, assim, nossa, é muito diferente mesmo, né. Então, ah, tem aquele impacto, sabe. Mas eu vou dizer, Jailson, o impacto não me desanimou, me animou mais ainda, assim, aqui é terra de missão mesmo. Nosso Senhor me trouxe aqui foi para trabalhar, não fiz A senhora viu a então, fome de perto? lá não tinha tanta fome assim como o povo fala que não, pode ser em outras regiões. Na região que a Da senhora estava, não? não, não tinha tanta, tem a fome sim, mas não é uma fome, como nós pensamos no Brasil não, Uhum. sabe, porque É eles porque muitas vezes a gente vê plantam, a mídia de uma Somália, daquela, né, de que alguns veio outros de países. outros países, mas a Guiné-Bissau o pessoal planta muito arroz, come muito arroz e peixe. É? É, a base deles é essa, porque é mar, né, pescam muito. Então arroz e peixe é a base. E tem uma plantinha que eles, plantam lá, que aqui no Brasil chama, esqueci, azedinha, é uma folha, que eu esqueci como é o nome no Brasil. Então lá chama baguite. Faz a baguite, planta o quiabo. Então bate aquele baguite com o quiabo, então a comida chama baguite, arroz e peixe. Então não é que passava essa fome. Agora, é claro que não tinha uma padaria para comer o pão de manhã, que era diferente da gente, né? Uhum.
quando nós chegamos na nossa realidade mesmo, lá aonde eu fui ficar antes de ir para a nossa missão com os franciscanos era diferente, porque eles vinham as coisas da Itália para eles. Então eles tinham aquele pão que vinha da Itália, tinha as bolachas que vinha da Itália, então tinha as coisas direitinho, né. Agora o povo não, eles comiam esse arroz de manhã, e tempo de E a senhora teve fruta, como dificuldade fruta, tudo. com a comida, tempero, essa coisa toda, No teve início, dificuldade? sim, no início a gente eu tinha um pouco de dificuldade, mas depois eu me adaptei, Costuma, né? não eu tive mais dificuldade não, sabe. E qual foi a Porque, principal dificuldade que a senhora teve lá? olha, no início foi o tal do baguete, que o baguete, ele quando bate ele fica assim gosmento, assim, sabe, então dá uma impressão ruim pra gente, para nós brasileiros dá uma Aham. impressão, assim, ruim, mas quando você come, você sente o sabor e pronto, aí vai adaptando, depois pronto, não me importei mais. No início, sentia-se uma rejeição com o tal do baguete, E sabe. conviver com as doenças lá, muitas doenças, né? Tínhamos as doenças, tinha a lepra, que nós tínhamos, que eu nunca tinha visto leproso na minha vida, né. Na lá na na ficamos 4 meses, né, lá na missão dos franciscanos para aprender a língua, aprender o crioulo, porque o português não era falado, o crioulo que é o dialeto. Português era só nas escolas, o pessoal fala mesmo, até hoje fala mais é o crioulo mesmo. Além do crioulo tem as línguas étnicas, né, como eu te falei. E então, para aprender o crioulo. E o bispo ficou assim, passeando conosco, viajou quase toda a Guiné para conhecermos a realidade. Hum. Viajamos de barco, um aviãozinho que tinha, de canoa, assim, O e importante era jipe, chegar, né? Tinha que chegar. era chegar, né. Isso aí. Então, foi muito bom aqueles 4 meses que nós ficamos ali para adaptar e conhecer a realidade. Então, a realidade é bem diferente, as casas antigamente hoje já estão mais cobertas de zinco, antes era de capim, a maioria das casas, né. Na aldeia toda era de capim, o estilo da aldeia é diferente, então tudo diferente. Mas eu sou curiosa com as coisas diferentes, não me assusto muito não, sabe, eu Hum, gosto de ver coisa diferente. uhum, E eu falei: "Estou aqui em África, não estou no Brasil", né. Então eu tinha que colocar o pé na terra, onde eu estava, uhum, sem ficar assustando com muitas coisas não, então eu fui me adaptando, né. uhum. Não tive grande, assim, preocupação com as Quais as coisas, doenças nada mais não. comuns que assolavam a população lá? Ai, meu filho, é a tal da malária, eu apanhei A senhora cinquenta e teve. três vezes, Quantas? 53 vezes. 53 vezes malária? Sim, Nossa, sim. mãe. E eu adotava cada vez que eu tinha, Olha só. 53 E diz que a vezes. febre é terrível, né? É terrível a febre, é a febre alta e dá até convulsão, né, gente. Eu estive em coma, Eu vi no eu livro a senhora estive em falar. coma, Ah, então tomou uma dose a mais do medicamento, né? Aplicou uma porque, dose errada a do moça medicamento. aplicou uma dose a mais e sem saber, né, você viu lá como foi. Então, aí entrei em coma com a Depois só coisa, teve foi que ir para forte. Itália, né? Para poder. Depois que eu melhorei, aí já não tinha mais medicamento para mim, eu emagreci com 1 semana, eu emagreci 7 quilos, que a gente fica, aí vai tudo, né, pele e osso mesmo. Aí eu não podia ficar lá na Guiné, que se eu ficasse e apanhasse outra picada do mosquito e apanhasse outra malária, eu ia morrer. Uhum. Então eu fui para a Itália, que para o Brasil não tinha força para ir. Então eu fui para casa, ganhei alta do hospital, porque não tinha mais tratamento, fui para casa. E durante 3 dias eu fiquei só tomando, boldo, chá de boldo para desintoxicar, e comia uma maçã por dia. A única coisa que eu aguentava comer era uma maçã por dia, não comia mais nada. Fiquei 3 dias sem comer, não dava conta de comer. Agora a maçã me sustentou e o chá de boldo. Aí eu levantei da cama e consegui viajar para a Itália e fiquei 3 meses na Itália recuperando, para depois voltar para o Brasil, né. Uhum. Foi a época que eu ficando os 3 meses lá, depois que eu saí do hospital, fiquei 1 semana e recuperando, mas no fim, durante 1 mês eu consegui fazer um curso de italiano, aproveitando o tempo. Até a nossa provincial aqui não queria: "Não, você está aí para tratar de saúde, não é para estudar não". Aí a nossa mais geral lá: "Não, ela está muito bem, ela pode me defender, não, ela pode sim". Aí eu entrei no grupo e fui fazer o curso italiano, né. Teve algum momento de dificuldade extrema lá e que, de certa forma, bateu um arrependimento de ter ido? Não.
Momento algum? Em momento algum, Jailson, nem no momento das malárias da vida que eu tive, nunca tive um momento assim de arrependimento, Uhum. não. A força Pra para a mim, missão foi mais forte a que o desafio. mergulhei-me na missão, né. É. O mergulho foi realmente um mergulho, sabe. Interessante que para eu conseguir esse título do livro, eh, não vinha na minha cabeça nada, aí a Miriam me apertando que eu estava digitando: "Manda o título que estão querendo na editora". Aí eu fui rezar, fui para a capela: "Meu Deus, me inspira um título aqui", vinha um, vinha outro. Quando veio na cabeça, mergulhei-me na missão, esse encaixou direitinho, sabe, e ficou Uhum. esse daí. Então veio no momento de oração A senhora mesmo. passou um momento de dificuldade lá também, quando a senhora caiu na rua e quebrou o fêmur, não foi? Jailson, esse aí já não foi lá na Guiné, foi no Senegal, Foi no foi Senegal. no Senegal. O problema é esse, que eu tinha vindo de férias, e no convento lá, numa escada, no escuro, o corrimão não ia até o fim, agora colocaram, depois que eu caí, colocaram o corrimão até o fim, mas não ia até o fim. E eu não estava escuro, numa escada lá no fundo. Quando eu desci, acabou o corrimão, eu pensei que tivesse acabado a escada e pisei no ar e buf, caí lá e acabei, aí fraturou o fêmur. No Brasil foi fácil, porque depois veio a ambulância, tudo assim, no mesmo dia, na mesma noite eu fiz a cirurgia, e com anestesia geral, tudo direitinho, fiquei só um dia no hospital e pronto, não foi difícil não. Aí tive que prolongar minhas férias para tratar do fêmur, fazia fisioterapia, depois eu voltei. Aí eu fui para o Senegal, eu estava no Senegal nessa época já. E lá foram, foi 2 anos depois, sim, 2 anos depois, eu caí de novo, mas com um poste de ferro na beirada da nossa casa, e tinha um arame imprensado no nosso no poste, um poste velho, e eu não vi esse arame. E quando eu voltei da livraria, fui mostrar, um rapaz me pediu, perguntou onde ficava a livraria, quando eu voltei, já voltei virando e me escondendo do sol muito quente, e meu pé entrou debaixo do arame. Foi o momento que eu me embaracei mesmo e caí. A mesma perna que já tinha quebrado 2 anos anterior, bateu Quebrou em de cima, novo. quebrou de novo, Uhum. bem no meio. Então foi uma fratura feia. Agora lá foi difícil. Foi difícil porque era 11 horas da manhã, debaixo de um sol Sol quente, escaldante. sol escaldante, eu sentada ali e todo mundo ajuntou, eles ajuntam em Queria cima pegar a da gente, queria senhora, a me senhora falou: pegar. Eu "Não, disse: vou "Não, esperar a não, não, ambulância". eu já só saio daqui com a ambulância, ninguém vai me pegar aqui não". Até que um padre apareceu lá e foi buscar a ambulância para mim, mas não foi uma ambulância, assim, que veio com todo aquele equipamento como no Brasil, né, uma maca com uma tábua dura, assim, as irmãs me enrolaram num lençol, me colocaram em cima daquela tábua que tinha na maca, e pronto, e eu fui para o hospital. Isso no interior lá do Senegal. Fiquei 4 dias lá com peso, fazia tração, né, com peso de 5 quilos no pé, e não tinha jeito de fazer a cirurgia lá. Aí eu tinha que viajar para o Dakar, 450 quilômetros, também numa tábua dura ali, e até chegar a Dakar. Suportei, não foi fácil não, mas suportei. Lá em Dakar fiquei mais 7 dias internada, que não tinha vaga para fazer a cirurgia. E depois de 7 dias que fizeram a cirurgia, também não foi assim com anestesia geral, foi a RAC. E não foi fácil, para tirar aquele ferro que eu já tinha na perna, que eu colocar outro maior ainda, Uhum. e com anestesia, com a RAC somente, eu percebendo a coisa toda, não foi fácil. Essa vez não foi fácil mesmo, né. E pronto, e lá fiquei 7 dias hospitalizada, depois ficamos numa casa que nós alugamos lá em Dakar para continuar o tratamento mais um mês. E aí depois eu tinha que vir para o Brasil, porque ir para Ziguinchor eu tinha que ir de avião. E lá na nossa casa é um prédio, eu tinha que subir escada, eu não aguentava subir escada, do jeito que eu estava, né, eu tinha que fazer fisioterapia, como é que eu ia fazer fisioterapia? Não tinha como, então eu vim para o Brasil. E assim foi, e foi numa época, foi em 2020,
numa época de Covid bravo mesmo, eu sem máscara, sem proteção nenhuma, sem vacina, sem nada, fiquei no quarto comum. Depois viajei lá em Portugal, fiquei no aeroporto das 7 da manhã até 11 da noite esperando o avião, no meio do povo lá, A com a cadeira de cadeira de roda. roda, e assim pronto. Olha, e não apanhei o Covid em lugar nenhum, graças a Deus. Olha que bênção. Mas foi uma benção. Bênção mesmo. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e também Petrojoia Combustíveis e volto já. Memória positiva. Hoje eu quero falar para você dos temperos Pilão Mineiro. São produtos de extrema qualidade. Olha só, tempero sal, alho e cebola, muito bom. Tem o tempero completo. O corante vai dar aquela cor nos seus alimentos aí. Olha, tem vários temperinhos também para sua receita. Tem o sal grosso comum para o seu churrasco. A banana chips. E tem também os molhos. Os molhos, olha, sucesso total. Molho para salada, molho cremoso de alho, que é muito bom. Também o molho de pimenta verde. Os produtos Pilão Mineiro têm uma qualidade fantástica que com certeza vai dar aquele up na sua receita aí. Combinado? Temperos Pilão Mineiro sempre. Rádio Aranãs. Agora eu quero falar para você de Petrojoia Combustíveis. Para você que tem a sua empresa, para você que tem a sua propriedade, você que tem uma frota de veículos, né? É muito mais barato você ter um tanque na sua propriedade, na sua empresa aí, para você ter o combustível, ter o abastecimento próprio ali. Tem o diesel Premium S10, tem o diesel S500, tem lubrificantes, tem o Arla 32. Olha, tem economia para você. E tem agora também, Petrojoia lançou o Petrojoia Mais Vantagens. É o aplicativo Petrojoia que você acumula pontos e abastece muito mais, gastando muito menos. Então conheça Petrojoia Mais Vantagens, viu? E você tendo o aplicativo, você concorre a prêmios e muitas promoções. Petrojoia Combustíveis. Estamos de volta, gente, nessa prosa aqui com a irmã Lourdinha. Irmã, abrir mão da vida que a senhora tinha aqui no Brasil para seguir para uma missão. É muito mais que uma prova de fé, é uma prova de amor ao próximo, porque a senhora não escolheu uma França para isso, a senhora não escolheu os Estados Não. Unidos, uma Inglaterra, só escolheu uma região mais inóspita, né, com todo tipo de dificuldade, com todo tipo de risco, enfrentou golpe de Estado lá, bombas, tiros. Como é que foi isso? Realmente, lá na Guiné eu passei, não me lembro agora quantos golpes de Estado eu passei lá, que era Hum. golpe um atrás do outro, né. E um deles, o primeiro golpe, que foi em 86, mais ou menos, eu acho que foi 86, foi um golpe terrível, porque o presidente descobriu e todos foram presos, e outros na ilha, e foi uma confusão terrível. E no dia do golpe, foi assim foi uma tensão grande para a gente, que achando, o pessoal já estava acostumado com guerra, e eu não estava. Falei: "Irmã, Uhum. é guerra, é guerra". Meu Deus do céu, que não E seja bomba para guerra. todo lado. Aí nesse dia não teve bomba não, não teve guerra não, né, porque o presidente prendeu todos os golpistas e foi aquela confusão toda, né, que foram mais de 300 pessoas presas, os Uhum. golpistas, então foi Mas eu muito vi no livro que difícil. teve uns outros que teve muita bomba, né? Agora, depois eu passei a guerra, já foi nos anos, foi em 98, que foi outro golpe também, que os outros golpes foram mais tranquilos. Esse de 98, que foi uma tentativa de golpe também, mas já veio com guerra. Uhum. Então o presidente não descobriu, mas pediu asilo político em Portugal, de lá ficou na embaixada de lá e pediu reforço no Senegal e Guiné-Conakry, que eram 2 países vizinhos. Então eles mandaram reforço para lutar contra os militares da Guiné-Bissau, que todos eram contra. Era um golpe militar mesmo, sabe. A senhora sentiu algum Aí momento que a senhora correu risco? corri risco, porque quando começou a guerra, aí que está a história, eu estava no Brasil.
Eu Uhum. estava em férias no Brasil e participando do capítulo. Aí que eu fiquei sabendo que tinha estourado a guerra, foi em junho de 98. Então, e eu estava aqui, falei assim: "Não, gente, eu não aguento ficar aqui, eu tenho que voltar lá para Guiné-Bissau para ficar junto com o povo e com minhas irmãs lá". A comida não descia, Jailson, não descia, mas tive que aguentar, porque não, as fronteiras estavam fechadas, eu não podia ir. Quando foi em setembro, as fronteiras abriram, que eles dão um intervalo para descanso. Aí eu me preparei para entrar lá. Então, o que que eu fiz? Fui no Rio de Janeiro, tomei um ônibus, leito, à noite viajei, passei o dia no Rio de Janeiro em 3 embaixadas, que eu tinha que passar por Cabo Verde, para o Senegal e depois chegar na Guiné. Nesses 3 lugares eu tinha que pedir visto. E à noite eu viajei de novo com os vistos para Belo Horizonte, para depois viajar, fazer essa viagem toda que eu fiz, né. Fui, Cabo Verde, depois Senegal. Lá no Senegal fiquei uns 3 dias esperando, que tinha um aviãozinho que os italianos arrumaram lá para a diocese, para levar os missionários que queriam entrar, voltar para Guiné-Bissau, mesmo com a guerra. E eu então era uma delas que quis voltar mesmo em plena guerra, entende. E lá fiquei aguardando, 3 dias, depois nós fomos. Um aviãozinho pequeno, a pilota era uma francesa, e atrás tinha 2 italianos, todos bem fortes, com nossas malas ali, era um teco-teco, e eu fiquei junto com a pilota, pilotando o avião até chegar na Guiné. E não podia entrar no aeroporto, porque o aeroporto era fechado, né, então entramos numa cidade do interior, que chama Bafatá, que ficava a 50 quilômetros de onde eu morava, de onde eu tinha saído, da nossa missão. E as irmãs foram lá me buscar, tudo tranquilo. Agora a história é que eu fui levando alguma coisa para as irmãs daqui, né, algum alimento, alguma coisa, guerra é muito difícil, né. E então, 2 dias depois eu me preparei, aproveitando ainda o intervalo da guerra, para ir até a Bissau. Bissau é a capital da Guiné, aonde estava tendo era o foco da guerra, era Bissau. Então peguei uma combizinha que ia levando o povo para lá, para ver as casas e tudo, porque a gente não podia ir com o nosso carro, não podia entrar. Mas quando fomos, cada 20 quilômetros, a polícia parava, a Kombi revistava a gente toda até chegar a 200 quilômetros de distância. Mas quando chegamos a 15 quilômetros antes de entrar na capital, a Kombi falou que não podia entrar. Nós tínhamos que terminar a pé. Nossa. Aí eu já sabia disso, né, eu tinha um carrinho, botei a mala no carrinho e saí puxando, andando a pé junto com o povo, com o povão a gente vai. E entrando por um caminho, desviando, porque não podia entrar na estrada principal, né, desviando para o outro lado, aonde tinha que passar depois no mar, onde com a maré baixa, atravessar o mar, um braço de mar com a maré baixa para o outro lado. Eu fui até numa altura, no fim eu já não aguentava mais, eu falei com o povo, falei assim: "Ô gente, olha, eu não vou não, eu vou entrar nesse bairro militar aqui", o bairro militar onde estavam os senegaleses, lá que ninguém podia entrar. Ele estava assim, a um pouca distância da via principal. O povo: "Não vai não, que eles vão te matar lá", eu falei assim: "Não vai me matar, Deus está comigo, eu vou". E eu, minha cabeça dura, entrei sozinha dentro dessa bairro militar, andei quilômetros e quilômetros do bairro inteiro até chegar na pista principal, sabe. Quando eu cheguei lá, os militares estavam lá, com a metralhadora, com bazuca e tal, e E a senhora a estava de hábito, estava vestida não, nada, eu normal? estava vestida normal, nem estava de hábito não. E então, me apontaram a arma e falaram assim: "Retournez, retournez", quer dizer, "volta, volta", que era francês que eles falavam, né. E eu comecei a chorar, falei assim: "Não, eu não posso voltar, eu preciso chegar em casa". E eles queriam que eu voltasse, mandando, eu sentei no chão, comecei a chorar, e, logo eu pensei: "Não há homem que resiste a lágrimas de uma mulher, deixa eu continuar o meu Vou choro". chorar. Chorando, chorando ali, mas não saí do lugar. Agora eles não fizeram nada comigo, não podia fazer, ué. Mas eu estava, assim, vestida de normal, mas com uma cruz, e eles perceberam que eu era religiosa, mas eu acho que sim, não sei. Então eu perguntei para ele: "Fala com seu chefe, eu preciso ver seu chefe". Aí eles foram chamar o chefe, que viu que eu não levantava mesmo, né, foram chamar o chefe. O chefe veio, olhou para mim, não falou nada, aí buscou o carro, não, me perguntou: "Você vai para onde?" "Eu vou para a casa do bispo".
O bispo era muito querido em todo lado e tal, respeitado, né? Tudo bem. Então viu que eu ia para casa do bispo, buscou aquele carrão dele de polícia lá, de guerra, e me falou: entra. Eu entrei caladinha, falei, graças a Deus, Deus seja louvado. Espero que ele me leve até a casa do bispo. Entrei e fui tranquilo, me levou até a casa do bispo, me deixou lá na porta lá e voltou e pronto. E aí depois o bispo foi me levar até a casa das irmãs e lá é que foi o problema, que eu pensava de voltar no outro dia. No outro dia começou o bombardeio, foi num sábado e domingo eles começavam o bombardeio. Aí, quando de manhã eu levantei e vi tá, 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 aquele barulho de metralhadora. Eu disse, gente, está começando a guerra de novo. Quando eu saí na porta da cozinha, vi as bombas cruzando no ar lá. Logo eu pensei, não, agora é pronto, já não posso voltar mais. Aí as irmãs começaram umas querer sair, eu falei assim, vamos aguardar. Uma irmã estava na missa, lá era de domingo, né? A irmã Maria Guedes, que é enfermeira, foi socorrer o povo lá na igreja, que estava lá desmaiando por causa das bombas. Aí eu peguei o pessoal que estava em casa e os vizinhos, pus no carro e fui levar lá em Cumura, aquele lugar que eu te contei antes, que lá eles não lançavam as bombas, que respeitavam o hospital, né? Uhum. Lá era um acampamento de gente ali, que tinha mais de 60 mil pessoas ali acampado. Uhum. O povo fugia tudo para lá, sabe? E fugia também para outra missão, que era mais próxima. Agora, essa missão que era mais próxima, lá caíram 3 bombas, muitos morreram lá. Diz que um dia mesmo foi encontrado o corpo de uma criança no chão e a cabeça lá em cima da casa. Uma coisa Nossa. terrível. Agora foram 70 pessoas que morreram assim, numa bomba só, sabe? E aí, pronto, eu fui levando as pessoas na Cumura, no meio, na estrada, os militares, com aquelas barricadas de areia que eles fazem, e fica ali dentro com a arma apontando para a estrada, né? Eu nem olhava para eles. E na estrada tinha barricadas de areia também, assim que você não podia ir direto. Então, eu, no meio das barrigadas, tenho que passar acelerada como Fittipaldi, porque Uhum. eu medo de apanhar bala perdida, né? Uhum. Uhum. Bom, levei o grupo, e as irmãs uma queria voltar comigo, eu disse, não, deixa, eu vou sozinha, que se eu morrer, eu morro sozinha. Porque 2 morrer já fica difícil, né? Então, eu fiz 5 viagens assim, vinha a Bissau, buscava o povo, amontoado no carro, que era uma caminhonete, aquela montoeira mesmo, me levava lá e voltava para buscar. A Foi senhora assim. chegou a morrer, né, na mente das pessoas o dia que foram buscar a caminhonete, que o pessoal mandou uma caminhonete para a missão, e vocês foram buscar essa caminhonete, colocou a caminhonete Ah, no não, barco e pegou uma tempestade, essa né? vez aí, essa vez, não cheguei a morrer, não. Não, na mente do Mas na pessoal lá, né, que o pessoal mente do do no pessoal, na mente do povo, eu cheguei a morrer, sim. Porque o bispo falou assim, olha, o carro de vocês chegou, você vem buscar. Aí eu fui buscar o carro, alugamos um barquinho, né? O barquinho só cabia o carro ali atrás. E fui buscar. O sol quente, tudo tranquilo, era mês de junho, e o carro foi colocado com um guindaste dentro do do barco. barco ali e tal. E quando ao voltar para Bolama, que era uma ilha, foi a nossa primeira missão, foi a ilha, né, que está no barco, você viu lá o desenho no Vi, livro, né? vi. Ok. Então, começou uma tempestade, Jailson, que não foi brincadeira. Aquela tempestade foi terrível, viu? Começou o vento forte, o mar agitado, aquilo fazia assim para lá para cá, e eu pensava, agora pronto, vou entregar o corpo para o peixe, a alma para Deus e pronto, não tem jeito não. E só o capitão, a esposa dele, a filhinha e eu no barco, sabe? Aí começou relâmpago por todo lado e a chuva descendo em cima da gente ali. Foi uma coisa terrível, foi terrível mesmo. Era para chegar mais ou menos 4h30, se não me engano. Eu sei que chegamos 10h30 da noite. Foram 7 E o povo horas. tudo lá Eu chorando, sei. gritando. Quando nós chegamos, para tirar esse carro do barco, já não tinha mais jeito. O homem que ia tirar para mim o carro, que eu não tinha essa experiência, já não estava mais lá. E eu falei com o capitão, vamos deixar o carro aqui, amanhã o nosso amigo vai tirar. Não, irmão, se deixar aqui a água salgada vai estragar o carro. E nós vamos tirar sim. E agora, aonde que era o cais que o carro podia sair direitinho, já não podia mais, porque a maré estava baixa, tinha que tirar onde tinha areia e pedras. Então, ele encostou o barco lá, a mulher e ele segurando uma cordinha e eu tentando tirar o barco, a água balançando. Meu pé não alcançava no acelerador direito, que eu não tinha nem como consertar o sofá ali
do carro, mas fui, tirei. Aí ele me pediu para levar à casa dele, que estava com a criança, até com a mudança dele, algumas coisas. Eu ainda fui 3 quilômetros à noite, levar e voltar sozinha, depois dessa Uhum. confusão toda. Quando eu cheguei em casa, estava aquele povão lá em casa chorando e gritando: "Ai, oi, uma lourdinha amore". E eu percebi que estava gritando mesmo, né, "Uma lourdinha Eu morri morrendo". não! Aí quando eu cheguei buzinando o carro, "pi, pi, pi", aí abriram o portão, "Hã? Irmã Lourdes", eu falei assim: "Sou eu mesma, não morri não, estou aqui viva". Umas pessoas não acreditaram, porque é a cultura deles, pensou que era uma assombração que estava chegando, lá assombração fala caciça, não é irmã Lourdinha, isso é caciça. Uns correram, Aham. fugiram, outros ficaram lá em casa com esse medo. E não era Foi, caciça. não era caciça, era eu de verdade. Ô E assim irmã, foi. qual que é o como que a gente pode analisar esse desprendimento que a senhora teve, que poucos têm, né, de doar o seu tempo, a sua vida para as outras pessoas. O mundo está tão carente desses exemplos. Hoje é isso, eu acho que o mundo vai, eu não sei, porque isso, eu acho assim também, eu analiso assim, no li no livro de Jeremias, na Bíblia, no Antigo Testamento, tem uma parte, é Jeremias capítulo 1, e no capítulo 1 diz assim: "Antes de você nascer, eu te conheci e te consagrei, e te destinei para ser, profeta das nações". Isso sempre me impressionou. Agora, eu acho que isso não é só para mim, é para todas as pessoas. Agora, cada pessoa responde da sua maneira, né. Eu respondi dessa maneira, como escolhida antes de eu nascer. Mas tem pessoas que às vezes não conhece a Bíblia ou não sabe dessas coisas, às vezes não acredita que Deus existe e vai levando a vida assim, e a influência do mundo acho que atrapalha muito um A pouco, Bíblia fala sabe. também justamente do ser humano, vai que chegaria um tempo em que o ser humano esfriaria, e a gente nota que o ser humano, Tá, ele está frio quanto ao problema do próximo, né. tá. Ele não está se Então comovendo com a dor do não, próximo. não está. Então o problema de hoje, tá muito, assim, voltado para si mesmo, Né. muito voltado para si mesmo, o egoísmo, né. Então a pessoa só pensa em si, não pensa no outro. E antigamente as pessoas acho que pensavam mais no outro, Mais, bem mais, pensava mais no bem outro. mais. É. Mas eu digo a você, eu acho que se eu estivesse hoje, eu acho que eu seria a A mesma. senhora faria a Eu mesma acho eu coisa que a acho senhora que eu fez faria a mesma novamente? coisa, faria a mesma Então não ficou coisa. arrependimento de nada do que fez? Nada, 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 nada. Voltaria, se eu fosse mais nova, como eu vim várias vezes de férias, 3 anos com a perna quebrada, mas voltava do mesmo jeito, nesse tempo todo, vinha e voltava, Não né. desfazendo de todos que fizeram parte da vida da senhora nessas missões, nesse trabalho todo, Uhum. e para a senhora chegar até onde chegou aqui. Quais são as 5 pessoas mais importantes, assim, que estiveram na vida da senhora e que a senhora traz no coração? Nossa. Eu sei que é uma pergunta É difícil, pergunta mas difícil, não né. é desfazendo de Agora outros, mas não, pessoas que não, foram mais mas que mais próximas. próxima, né, começando lá da minha infância e tudo, da minha adolescência, eu acho que o meu avô, o pai de minha mãe, me marcou muito. Eu acho que Uhum. a partir dele foi que nasceu a minha vocação também, sabe, Inspirou. que inspirou mesmo, sabe, porque ele era uma pessoa, assim, muito religiosa e muito doada aos outros e, então, de muita oração, que eu acho que é o que falta muito nesse mundo, a oração também, mas a oração profunda, né, não é Uhum. oração só assim. Da boca para Então, fora. então meu avô me inspirou muito. A história dele está lá no meu livro, que Eu eu vi, um eu pouco da vi. história dele, que ele você deve ter visto, Eu aquela vi, a assim, marca. se ele não fosse aquela pessoa tão boa, não teria tido aquele movimento pra ele não sair de lá de socorro, né, de Padre João Pois é, e Afonso. ele saiu, né. E É. você viu aquela marca que ele teve, que o homem queria matá-lo por uma coisa Sim, assim, né, aquilo é aquilo ali foi uma coisa marcante, impressionante, só a pessoa lendo o livro, para porque é uma entender. demonstração de fé e de amor muito grande. Você está sendo ameaçado por uma pessoa, correndo risco de uma pessoa, e você aproximar dela e perdoar, né. E perdoar e não se defender atacando o É outro, né. verdade, é Ele verdade. ele falou assim: "A única coisa que É eu uma tenho história de aqui é arrepiar. o meu crucifixo e mais nada, eu estou aqui pronto". E a pessoa com a arma
atacar mesmo, com o punhal Na primeira o atacar, revólver e falhou, depois ele ele foi com o não punhal, né. reagiu, foi como ele não reagiu. Se É, fosse outro ia reagir, ia ter claro. briga, né, Ainda mais naquele hoje em tempo, dia né. hoje em dia seria uma reação Nossa. braço a braço, mão a É, mão e é, tal, né. é. Ele não, então meu avô me marcou muito, muita Uhum. muita coisa, sabe. E tem também da família onde eu vivi, né, meus tios, minhas primas, tudo, a gente convia muito bem, que para mim eu ganhei uma nova família, me marcou muito, né. Agora na vida religiosa, tinha muitas irmãs também que me marcaram muito, assim, que são muitas que me marcaram, sabe. Mas tem no noviciado, a minha mestra de noviça, a irmã Luísa Maria, que faleceu agora há pouco tempo, uma pessoa maravilhosa, marcou muito também a minha vida, né. E muitas colegas minhas de noviciado, de caminhada também, que foram marcando a minha vida, e assim foi. E lá na Guiné-Bissau, o que me marcou muito, o bispo da Guiné-Bissau, Dom Cetim, me marcou muito também, muito mesmo. E no Senegal também teve o bispo de lá, ele ficou me marcou muito também. Lá não fala, Dom, lá fala, eh, Monsenhor, então Monsenhor Abel Mamba. Ele depois foi transferido para outro lugar que o núncio apostólico transferiu, mas ele era uma pessoa maravilhosa, sabe, muito, então me marcou A muito senhora também. voltou para o Brasil, mas o coração continua lá, preocupado sempre Continua. com aquelas famílias, com aqueles fiéis que seguiram esse Sim, caminho sim, das missões lá, con e o livro a senhora destinou 100% do que cem por arrecadar com ele para lá, cento, né. 100%, sem tirar um centavo, tudo para lá. E tem Isso é. previsão de voltar lá, irmã? E eu não sei, não posso ter previsão, que é o Senhor é que marca, por causa da minha idade também. Eu até ofereci para voltar lá para fazer férias de alguma irmã, né, mas a provincial já tinha combinado com outra, aí falou assim: "Não, eu vou precisar de Mas a missão você, continua a lá, né? sua missão continua". O centro nutricional, que depois da guerra, que começou a aparecer as crianças desnutridas, que foi o que comecei esse centro lá, continua lá até hoje, né, e precisa E muito qual de trabalho a senhora ajuda. está fazendo no Brasil nessa volta daqui da senhora? Agora, no momento, não estou fazendo trabalho, assim, social nenhum ainda, estou fazendo mais a E a senhora tem pastoral, né. previsão de voltar para a região? Agora sim, estou aqui de férias e vou voltar no final de Eu julho. falo para morar aqui na região, a Ah, senhora tem não, para previsão? morar não, Não? porque não, o problema é o seguinte, que nós não temos comunidade aqui, né, eu só posso morar onde nós Mas não temos tem um comunidade. período que aposenta, não? Não, não temos Tem aposentadoria não? não, Não não, para, não, não. não? Não, não para não, isso é até Então é a morrer. vida É entregue a vida mesmo. entregue mesmo, não. Aposentadoria é só do trabalho, como qualquer um aposenta, né, pelo INSS, que eu sou aposentada, como qualquer um outro. Uhum, Mas de vida religiosa você não aposenta. É como um cristão, um católico, ele não vai aposentar porque é católico, uhum. não é? Não, na vida religiosa você não Então a aposenta, senhora fica, entregou, mergulhou a mesmo. gente mergulha mesmo, é assim mesmo. O mergulho é profundo e como um peixe lá nadando e pronto, né. Que Não, legal. não, a gente não tem essa aposentadoria não. Agora se abrir uma comunidade aqui, se a província tiver e me convidar a vir, aí é outra coisa. Inclusive eu falei com as irmãs esses dias: "Precisa vocês irem lá em Capelinha e Aricanduva fazer um E trabalho vocacional lá, porque lá tem muitos jovens também, é, né". A é. irmã disse que vai ver isso e tal, Dá uma tal. olhada, quem sabe a senhora veio para perto da gente aqui, né? Não sei, Hã? não sei. Eu acho que é isso que é interessante, essa obediência que existe. A É. pessoa que entra numa missão, ela não tem aquela coisa de olhar o lado dela, vou Não, fazer não. porque assim eu vou para perto da minha casa, não. Se Não, fizer e não. me chamar, eu estou pronto para ir, É, né? o que Jesus falou: "Sai, deixa a sua terra, a sua família, vai para onde eu te indicar", né, então, deixar não é a gente esquecer da família, não, a gente carrega a família no coração, né, mas não é ficar: "Eu quero voltar", não, não é isso, porque Uhum, eu fiz família, outra família para mim agora, Deus me deu outra família. uhum. Mas não desprezando a minha família de sangue, por isso que a gente vem e encontra a família aqui, né. E dentro da vida religiosa a gente faz os votos de obediência, castidade e pobreza. Então o voto de obediência é obedecer aquilo ao que a instituição exige da gente, né, todas fazem esse voto, porque senão não fica uma coisa organizada, né. Eu acho tão interessante
interessante esse desprendimento do voto de pobreza, eu cito um exemplo, o Cônego Zé Gabriel. O O Padre padre Zé Zé, Gabriel, eu lembro dele. a gente fazia os Amigo Oculto na rádio, Uhum. aí por 2 vezes eu fui sorteado com ele, tirei ele. Aí eu fui comprar uma camisa, dei pra ele, passou um tempo eu vi uma pessoa ligada a ele usando a camisa, eu falei: "Gente, mas aquela camisa é a única que eu dei pra Zé Gabriel, não fica, ele tem a dele lá, então tudo que ele ganhava ele dava para os Dá para outros". os outros. Eu tenho essa mania de muitas vezes ganhar as coisas e passar para frente também. Mas às vezes, né, depende, porque às vezes tem pessoas que dá e fica olhando, você estava assim, a gente tem que ser Não, mas grata isso é também por bobagem, ela, isso é mas bobagem. Você é. deu pra pessoa uma coisa ali, é Então dela, pronto, ela é faz o que dela e ela ela faz o que é, quiser, né. é, Mas quando a gente vê uma pessoa mais necessitada, a gente não claro. eu não É fico isso que é o assim, desprendimento que as pessoas não eu não conseguem fico fazer, né. tranquila vendo pessoa necessitada e É o vá, famoso salvo. transbordar, a pessoa precisa transbordar, né, irmã. Ele já tem que chega, ele precisa transbordar e deixar cair para alguém, Deixar precisa, cair né. para E é isso que alguém. tá faltando, né. Precisa sim. Aham. Irmã Isso é. Lourdinha, eu quero agradecer a senhora por essa prosa aqui, no Memória Positiva, parabenizar a senhora, e sempre que vier aqui, lembra de dar o ar da Tá joia, graça para a gente atualizar a tá prosa joia, sempre e estar atualizando esse trabalho missionário que a senhora tá faz, que é joia. brilhante. Ok, Jailson. Vamos ver, estou lá em Pernambuco, que lá na Bahia eu ajudava lá nas comunidades, presidia celebrações, dava catequese para os adultos, fazia alguma coisa. Agora em Pernambuco a gente estou começando lá em Garanhuns, começando, a gente não vai chegando e entrando, né, vim de Uhum, verde primeiro, ver, depois agir, né. Então uhum. eu estou ainda no ver para depois agir, estou começando agora, eu só participando lá do coral, que gostaram da minha voz, que eu tenho voz muito para cantar e não sei o quê, então comecei a participar da ajuda nas missas, cantando lá, entende. Mas por enquanto só isso, e também nas comunidades, vizinhas, também já fiz celebrações lá, a gente vai estar com o povo, visitas, por enquanto é só isso mesmo. Gente, falei então com a irmã Lourdinha no quadro Memória Positiva de hoje, que foi um oferecimento de Petrojóia Combustíveis e também dos temperos Pilão Mineiro. Memória Positiva volta no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.